Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Nesse canal Luz do Criador, você vai ouvir sobre espiritualidade, sobre crenças, sobre Deus, sobre ser cristã, tudo que eu acredito. Sobre tarô, um pouquinho, signos. Eu já falei até no vídeo passado que eu gravei, que esse monte de informação, um monte de coisa, né, da nossa vida que faz parte, alguns acreditam, outros não, e tá tudo bem, né, e é referente, no caso, a tudo o que te ajuda, tudo que me ajudou, tudo que vai te ajudar, que eu acredito que vá ser de forma libertadora, sabe, de quem você é, dos seus pensamentos, das suas vontades, do seu propósito, principalmente. Então se inscreva no canal, Luz do Criador, ativa o sininho, como diz a Nath, né? A Natália Arcuri Balangodango. Deixa as notificações, né, ativas. E vamos começar para mais um vídeo. Falando hoje do tema, sim, o que você colocou na thumb, Edileuza? Uma cristã que acredita no tarô. Como assim, né? Já começa a ser polêmica, né? Sim, eu sou uma cristã e eu acredito que Jesus Cristo fala comigo através dele. Eu acredito muito nele, em Deus, em Jesus. E além de acreditar neles dois, eu acredito que as mensagens que ele me passa, ele vai através de uma coisa que eu gosto muito, que é o tarô. Então vamos lá. Essa ideia de mensagem através de cartas, né, através de uma forma diferente que foge da religião em si, no sentido de catolicismo, que eu sou católica, tá, gente? Então, existe uma liberdade de pensamento, né? Jesus nos dá um livre-arbítrio de pensar do jeito que a gente queira pensar e sentir o que a gente queira sentir. Somos responsáveis pelos nossos próprios atos, fato, claro, mas ele te dá essa liberdade de saber o que fazer com o que você pensa, de forma que ou você ajuda o seu próximo, ou você estende a mão pro outro, né? Ou você não faz isso e guarda tudo para você mesmo e faz tudo para você em si e não pensa no quem está do lado. Então, é um livre-arbítrio muito grande, muito respeitoso, eu digo, nesse sentido de você ter a consciência do que é bom para você e para o outro também. Porque é aquela história da frase, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muito liberdade como nome, como essência, como Deus no coração, como isso significa para mim liberdade. Eu acho que liberdade é uma palavra muito forte, poderosa, né? Muito, muito, assim, muito poder igual a fé, né? Coisas distintas, é claro, mas assim, de muito poder também. Porque é liberdade de pensamentos, liberdade de você ser quem você veio para ser. E durante muito tempo, esse ser quem você veio para ser, eu escondi. Porque a gente esconde. Deus sabe do nosso propósito, ele fala com a gente desde pequeno e a gente vai entendendo aquilo ou não, né? De uma forma com o caminhar da vida, né? Com o passar dos anos, com a nossa evolução. E na época que eu comecei a entender quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, eu perguntava para ele assim antes: quem sou eu? Né? Eu tinha essa pergunta, primeiro o questionamento, né? Depois, não a certeza, porque que certeza a gente não tem de nada, mas assim, o questionamento vinha e a resposta mais ou menos vinha também, no sentido de quem é você,
o que você quer aqui, para que eu existo? Perguntava muito isso para ele. Por que eu existo e para que eu existo? Como eu existo, né? Claro, tem algumas respostas, né, da lei quântica, da física, enfim, de vários pensadores, várias informações, mas eu acredito, na minha crença, é Deus, né? A gente existe por causa dele, ok. Mas por que eu tô aqui? Né? Aí vinha a pergunta seguinte. Então, eu sempre tinha isso comigo. Eu queria brincar quando era criança com uma amiguinha, né? Ter amizade e tal, ser popular na escola, né? Ter aquele contato com várias crianças. Mas aí a minha mãe, como ela não teve a brincadeira também, muitas crianças em volta dela, o que ela me passou? Brinca sozinha. Inventa um amiguinho imaginário e brinca com ele. Aí eu pensava, mas como é isso, cara? Como é que eu vou inventar uma pessoa que não existe, né? Como assim? Ah, a mamãe também não tinha amiga. Ela também não tinha criança para brincar. Ah, mas você tinha irmãos, né? E quase a mesma idade. Eu também tenho irmãos, só que na época, como hoje, né? Eles são mais velhos do que eu, bem mais velhos. E aí ela pegou e falava pra mim, mas brinca, dá pra se divertir, monta sua casinha de boneca, pega a boneca, faz isso, faz aquilo, e me dava ideias, né? Pra eu poder expandir a minha criatividade. E a partir daí eu comecei a brincar. E meu amiguinho imaginário brincava comigo todo dia. Só que mal eu sabia que meu amigo imaginário era Jesus. Eu brincava com Jesus todo dia. E ele falava comigo durante aquelas brincadeiras, né? Naquele meio meu, né? Naquele pensamento e no meu mundo infantil, né? Meu mundo de criança. E aí foi evoluindo, crescendo, ciclos, né? Vieram, claro, os anos passando. Quando eu comecei a ficar adolescente, um pouco mais velha, vem a rebeldia, a gente muda, tal. Algumas coisas a gente aceita, outras coisas não. Normal. Aí, quando eu fiquei mais adulta, eu continuava me perguntando: peraí, mas desde pequena eu gostava de tarô, gostava de carta, tinha essa curiosidade. Ah, quem é ela? Ah, ela benze. Nossa, eu achava aquilo fantástico. Tinha uma vizinha minha que ela benzia com faca. Eu ficava meio desconfiada quando era criança, né? Nossa, aquele facão em cima de mim, ela passando assim e tal, colocando no meu ombro. E eu falei, ah, ela vai me cortar com esse negócio. Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu sempre fui muito curiosa. E aí ela fazia a Georgina, lembro até hoje. E ela já é falecida. E ela falava umas coisas e eu falava, nossa, que interessante, ficava olhando aquilo, achava bárbaro. Gente, vocês perceberam que eu sou zero preconceito, né? Não, eu não tenho preconceito de nada, nada, nada. Muito sim, difícil eu ficar meio assim de algumas coisas. Quando eu escolho não gostar de algo, eu já vi esse algo e já parei para analisar também esse algo, já experimentei. Então eu escolho não seguir porque eu não gostei, não me identifiquei com aquilo. Mas eu sou zero preconceito. Então, quando eu pegava e era benzida por ela, eu me sentia melhor. Então, eu falava muito assim: nossa, que gostoso, aquela coisa. Sabe quando você entra na casa de alguém? Você ainda não conhece esse alguém. E aí você se torna assim, você vê que a energia daquela casa é uma delícia. As pessoas que você abraça e conhece são maravilhosas. Você fala: nossa senhora, da onde eu conheço essa pessoa? Não é possível, alguma coisa, eu me senti tão bem aqui na sua casa, me senti tão bem com você, né? E tem esse laço de afinidade, né? Amizade, muito isso. E aí eu acho isso muito bárbaro e a maioria das pessoas tem esse sentimento, né? Faz sentido para você? Me fala depois, né? Se faz sentido para ti. Então, a energia que eu acredito também de Deus, de Jesus Cristo, ser muito poderosa, muito forte.
eu acredito muito que essa energia dele está dentro de mim. Então, até quando eu falo nas meditações, eu sou Deus em ação. Sim, eu acredito que cada um de nós tem um Deus aqui dentro. Ou ele desperta para coisas muito boas para você fazer, ou você desperta, a gente, né, desperta coisas não muito boas, coisas ruins dentro da gente. E ou a gente floresce essas coisas boas, ou a gente floresce as ruins. Então, eu acredito muito num ser que sente, que olha, que vê, que enxerga Jesus Cristo e Deus como eles realmente são, sabe? Figuras assim de uma energia fantástica, absurda e de um poder inimaginável. Porque você não imagina, eu não imagino, ninguém imagina o poder de, Jesus, de Deus e de Jesus Cristo. A gente não faz ideia. A gente fala, tenho fé? Tenho. Aquelas, né? A gente acredita, mas não põe a mão no fogo, aquela história. Então, a gente tem uma fé com medo. Quando essa fé ela é desenvolvida dentro de nós com medo, o medo sempre virá na frente e a fé ficará em segundo plano, né? E o que eu meditei e trabalhei dentro de mim todos esses tempos, né? Já contei a história da separação, 7 anos separada, e aí foi uma escola, porque depois disso veio a cura. Eu contei em algum vídeo, tá aqui ou aqui, depois você vê, tá? Dá uma olhadinha nesses vídeos. E aí, eu acho que a crença nossa nos faz melhorar como pessoa, no sentido de eu não estou sozinho. Existem pessoas passando pelos mesmos problemas ou parecidos, enfim, também no grau de evolução de cada um. Entende Jesus e Deus como entende de cada um. Então, essa pessoa muitas vezes precisa de uma palavra, precisa de um apoio, precisa fortalecer a fé dela, porque esperança ela já perdeu e isso é muito, muito, muito complicado e muito sério, né? Porque quando você pede esperança, ela não é substituída por outra coisa, eu não vejo assim. Então vira uma coisa muito séria dentro de você, porque você vai resgatar o quê se você perdeu a esperança? Esperança em você, esperança nos outros, esperança no mundo, esperança, enfim, tudo. Então é um trabalho de formiguinha e muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. Precisa ter uma sabedoria muito grande, uma fé muito grande, uma crença em Deus muito forte para a gente conseguir levantar de novo, né? E nem todo mundo consegue esse levantar. Então esse vídeo foi para isso também, para contar um pouquinho do que eu acredito, para te encorajar a ter esperança, que nessa semana tem se falado muito no devocional, na igreja, nas missas, que eu adoro uma missa, eu assisto todo dia. Nossa Senhora Aparecida. Sou de uma comunidade também, Aparecidinha, carinhosamente chamada, e frequento, né? Faço parte. E a esperança é aquela, claro, a última que morre? Não, eu acho que isso é uma crença. Ela não tem que morrer. Porque se ela morrer, você vai ter o quê? Né? Então sempre a gente tem que ter esperança no outro, esperança na vida, esperança em si mesmo, para começar, né? Começa aqui dentro, né? Para depois a gente poder ajudar um outro. Então acredita, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Ai, tá difícil, é complicado, é uma provação, sim. Quantas batalhas mais eu tenho que vencer? Quantos caminhos eu tenho que percorrer difíceis, árduos, para que eu possa chegar finalmente ao que eu quero, ao meu sonho, ao meu propósito,
ao meu significado, a deixar a minha família bem, a ficar em paz comigo mesmo. Então, essa pergunta, a resposta está dentro de você, dentro de cada um de nós, né? Quem responde isso é Deus. Esse mesmo Deus que eu falei, né, que está em ação dentro de cada um de nós. Só que é bem o nome, Deus em ação. Por isso que eu falo isso na meditação, porque eu acredito que a gente tem que tomar sim a atitude, tem que tomar sim a ação. Apesar de tudo que acontece, a ação está dentro da gente, a gente não pode deixar de se mover, deixar de se movimentar, né? Gente, eu falei bastante. Seja bem-vindo de novo, bem-vinda. Curte o vídeo, compartilha, manda essa palavra para alguém que está sem esperança, alguém que você conhece, que precisa se fortalecer e acreditar em si, acreditar que tem uma nova chance sim, que não acabou aqui não, e é só mais um passo para conquistar, para evoluir e para finalmente atingir uma prosperidade plena, uma prosperidade com Deus, uma paz de espírito muito forte, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.